E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Everton Patrício da Império Software, da Empreender de Verdade. E esse vídeo é um vídeo especial. Estamos aqui com o Alberto Malta Júnior, que é mestre em Gestão de Tecnologia e Inovação em Saúde e também é professor e coordenador do curso de farmácia da FJN de Juazeiro do Norte. Tudo bem, Alberto? Olá, Everton, tudo bem? Saudações a todos e a todas. Quero agradecer desde já o convite e parabenizar você por essa iniciativa. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado por se disponibilizar a nos ajudar nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, que é a pandemia por coronavírus. E o objetivo de nós estarmos aqui gravando esse vídeo é porque eu tenho percebido que, apesar de a informação estar sendo disponibilizada largamente, mas mesmo assim no dia a dia, as pessoas, talvez por costume, talvez por conta de divulgação de alguns pequenos detalhes, elas ainda estão cometendo algum deslize aqui, outro acolá, e esses deslizes fazem com que a gente acabe agravando a situação. Porque, por exemplo, se eu acredito que eu estou fazendo uma correta higienização e eu tenho certeza que eu estou me precavendo e na verdade essa higienização não é tão boa assim e faz com que eu continue contaminado pelo vírus de alguma forma, eu estou ficando à mercê tanto de me contaminar por esse vírus quanto de passá-lo para outras pessoas. E é exatamente por isso que a gente está aqui. Elaborei algumas questões, elaborei algumas perguntas que eu acho interessante. Eu as enviei para o Alberto antecipadamente, ele deu uma olhadinha, trabalhou em algumas, acrescentou outras, de forma para que esse conteúdo ficasse mais interessante, ficasse mais produtivo para você que está assistindo esse vídeo agora. Então vamos iniciar aqui o questionário, vamos iniciar a nossa entrevista. A primeira pergunta é a seguinte: nós estamos percebendo que há vários tipos de casos a serem considerados no que diz respeito à Covid-19 e ao coronavírus. E talvez, aliás, antes dessa pergunta inicial aqui, se você puder nos esclarecer, eu gostaria de entender um pouco qual é a diferença entre Covid-19 e coronavírus. Exatamente. O termo, inicialmente quero dizer que esses termos, eles são semelhantes, eles são só para designar, porque inicialmente se começou a chamar o vírus de coronavírus, né? Certo. Posteriormente, isso é mais uma terminologia, né, científica, né? O Covid, né, 19, né, ele inclui, né, vários vírus emergentes aí, esse termo, né, Covid-19. Então, mas as pessoas devem, como é que eu posso dizer, entender que são termos semelhantes, Entendo. né? Hum. Porque o Covid significa o quê? Coronavírus disease, né? E 19 Hum. se refere a 2019. Ah, que Então, interessante. são coisas semelhantes, né? Pois é, olha só que legal. Eu estava achando, aliás, não é pelo que você falou de fato, o coronavírus é o vírus em específico e a Covid é como se fosse a doença em si, seria isso? Não, mas entenda, coronavírus disease. Aí o que, ó? Uhum. Né, o do Dorona, Aham. vírus, que é vírus, Covid, disease, Uhum. Covid, Entendo. né? Doença do coronavírus. Hum, E 19 é em relação a 2019. beleza, meu caro, show de bola. Entendeu? Então, mas os termos são sinônimos, são semelhantes. Podemos entender então que é basicamente a mesma coisa, não é verdade? Show Isso. de bola. Então vamos aqui para a nossa primeira pergunta que foi elaborada. É, Quais são os casos a serem considerados na pandemia do coronavírus? É muito importante isso, né? As pessoas precisam, até para reduzir a história do pânico. Aí é que se aplica aquela máxima, né?
do conhecimento, né, aliado, né, das boas práticas e da verdade. Então, as pessoas precisam conhecer, né, e aí, para não se entregar a esse pânico sem justificativa que existe. Sim. Então, existem aí os casos para o usuário comum. É importante separar esses 3 casos: o caso suspeito, o caso provável e o caso confirmado. Certo. O caso suspeito é o caso do viajante. É aquela pessoa que nos últimos 14 dias retornou de uma viagem internacional, de qualquer país, né, e está apresentando febre ou pelo menos um desses sinais ou sintomas respiratórios: tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta e coriza. Esses sintomas são os sintomas respiratórios associados ao coronavírus: tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta e coriza. Então, esse é o primeiro tipo de caso suspeito, que é do viajante. O outro caso suspeito, que é o do contato próximo, é a pessoa que, nos últimos 14 dias, teve contato próximo ou caso suspeito ou confirmado para o coronavírus e apresente febre ou pelo menos um desses sintomas que eu acabei de citar. Então, para caso suspeito, nós temos esses 2 casos: a do viajante e do contato próximo. O caso provável, né, é a pessoa que nos últimos 14 dias reside ou trabalha no domicílio de um caso suspeito ou confirmado para coronavírus e que está apresentando febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório. Já o caso confirmado é aquele caso que foi confirmado através de quê? Ou do teste laboratorial ou do diagnóstico clínico. E aí, por que essa pergunta é importante também, Everton? Porque para a gente entender que existe o resfriado comum. Tem os resfriados comuns. O H1N1 também está circulando entre nós, são poucos casos até agora, mas ele existe. E nós devemos seguir aí as recomendações da Anvisa. Certo. Tem uma gripe leve, fique em casa. Uhum. Tem uma febre, tosse, procure um posto de saúde. Agora, se está com isso e a falta de ar, vá para a emergência de um hospital mais próximo. Ok. Show de bola. Alberto, uma outra dúvida que surgiu aqui, que não está aqui no nosso cronograma, é a seguinte: eu tenho observado diversos vídeos do interior do estado, inclusive aqui na cidade na qual nós estamos, em Juazeiro do Norte, que aparentemente muitas pessoas estão meio que sossegadas, elas estão descuidadas, e pelo fato de que até o momento a grande maioria dos casos serem em Fortaleza, é como se o entendimento tivesse assim: não, aqui a gente está tranquilo, aqui não tem problema não, eu posso sair na rua, posso ficar junto com as pessoas, conversando nas praças e tal, eu posso entrar no banco, eu posso ficar muito próximo das pessoas em fila de banco, não tem problema. Só que o que eu percebi, pelo menos o que eu vi em alguns noticiários, é que mesmo que a pessoa que esteja contaminada ela não esteja apresentando os sintomas do coronavírus, ela pode muito bem transmitir esse vírus, ela pode muito bem transmitir esse mal. E o problema é que o fato de a maior parte dos casos confirmados, já confirmados, serem em Fortaleza, ou no caso, se você não estiver no Ceará, você que está assistindo esse vídeo agora, a maior parte dos casos não está em sua cidade, isso não significa que na sua cidade não existam muitas pessoas contaminadas, né? A gente não pode adivinhar quem está contaminado e quem não está. Então, eu acho o seguinte: a gente não pode descuidar, a gente não pode, é porque só em outra cidade que tem muito caso confirmado, eu vou tranquilamente, eu vou continuar vivendo minha vida, eu vou abrir minha empresa, eu vou receber os meus clientes, mesmo não sendo de um setor fundamental. O que é que você tem a dizer sobre isso? Você concorda? Você discorda? Infelizmente, Everton, existe essa situação, né? Mas eu digo que
falta ou deficiência de uma cultura de prevenção. E veja, nós já temos uma vitrine para isso. O que é que aconteceu com os italianos? Uhum. Eles receberam os avisos, eles negligenciaram os avisos da autoridade sanitária, e aí o que aconteceu? Está aí acontecendo hoje. A quantidade de mortes na Itália supera hoje as da China. Entendi. Então, nós precisamos entender que a autoridade sanitária hoje está ocupada em proteger a vida do cidadão. Mas o cidadão tem uma responsabilidade individual. Ele precisa entender que agora é hora de ficar em casa. Não é hora de passear no parque. Não é hora de lazer, de aglomerados. Porque uma caminhada que você faça só, né? De repente vai para um sítio, né? Tudo bem, a gente não está falando disso. Nós estamos falando dos aglomerados. Como anteontem eu vi no noticiário que as praias de Santa Catarina estavam cheias. Cheias, de lá de Florianópolis. Pois é. Quer dizer, não é para acontecer isso. Hoje, e assim, é ingênuo ou no máximo ignorante essa coisa de achar que o vírus não está entre nós. Ele está. Veja, aqui em Juazeiro do Norte foi confirmado um caso. Quantas pessoas se ligaram a essa mulher? E veja que foi uma mulher que veio de São Paulo. Então, começando da aeronave que estava com ela, as pessoas que estavam na aeronave precisam ser avisadas. Aí ela chegou em Juazeiro, com a família e com os amigos. Quantas pessoas não se contaminaram a partir daí? Verdade. Então, é uma reação em cadeia, as pessoas precisam entender isso. Existem, inclusive, vários filmes, né, que já retrataram essa coisa. Sim. Mas parece que as pessoas estão achando que é ficção. E eu quero acreditar, Everton, que a gente não vá ir para a mesma situação epidemiológica da Itália. Porque, veja, ontem, e aí isso foi um alerta importante, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Brasil mostrou que a nossa curva, ela é sim semelhante à Itália e semelhante à Espanha. Nós estamos nesse nível de crescimento. Entendo. Então nós precisamos... Olha o que aconteceu com o Ceará de ontem para hoje. Aliás, de anteontem para ontem. Os casos duplicaram em menos de 24 horas. Na Itália ontem foram 624 mortes em 24 horas. Não tem lugar para enterrar as pessoas. Não vamos querer, minha gente, que isso aconteça no Brasil. E isso não é alarmismo. Isso é a realidade. Então, a medida de prevenção aí está na mão do cidadão. É ele que tem que decidir ficar em casa. Verdade. E outra questão, ontem também eu assisti um noticiário que passou jovens em uma praia da Califórnia e o repórter perguntou, cara, você não tem receio de se contaminar, de pegar o coronavírus? Aí o jovem disse, se eu pegar, peguei, se eu não pegar, eu não peguei. Então, é importante a gente deixar absolutamente claro que você pode ser irresponsável com sua vida, mas você não pode ser irresponsável com a vida dos outros. Isso porque se você se contaminar, você vai estar propagando essa contaminação para outras pessoas. E como a gente conversou há pouco tempo atrás, você pode muito bem estar contaminado e não apresentar os sintomas e ainda assim passar para outras pessoas. Então, se você quiser ser irresponsável com sua vida, esse é o recado para quem acha que está tudo bem, que pode continuar vivendo a vida de todo jeito. Se você acha que você pode ser irresponsável com sua vida, então que seja com sua vida apenas. Se isole, fique aí andando, mas que não interaja com ninguém, se isole e pronto. Agora, se você quiser ser irresponsável com sua vida e propagar esse vírus, essa doença para outras pessoas, é complicado, viu? Irresponsabilidade, eu acredito que é o mínimo que a gente pode caracterizar isso. O diretor da Organização Mundial da Saúde avisou. Ninguém está imune ao coronavírus. E é como você colocou mesmo. O resto será de responsabilidade civil mesmo, tomar esse tipo de atitude, né, que não tem compromisso nem com a própria vida, nem com a vida do outro. Verdade. Meu caro, uma outra pergunta.
Eu gostaria de saber quando é que ocorre a cura, porque a gente pode até estar pensando, não é só essa dúvida, essa pergunta aqui não é só importante para quem tem o caso confirmado, mas às vezes para quem não foi fazer o exame, inclusive não é nem possível fazer o exame de identificação para quem não está internado ou para quem não for profissional de saúde nesse momento, pelo menos que até onde eu tenho informações. Então, para quem está em casa que suspeita ou que já foi fazer o atendimento, ou que de alguma forma não foi fazer o atendimento que é necessário fazer, mas quando é que acontece a cura dessa doença? Pois é uma coisa, né, que a gente, né, dá pouco foco, né, a história da cura, né? Aham, E aí são em duas situações. O primeiro é aquele caso, o cara está internado, né, e recebe a avaliação médica, recebe a alta médica, né? Isso acontece, isso já está acontecendo. Eu vou te mandar, Everton, para você colocar aí para os assinantes do canal, certo. um link que foi disponibilizado pela Microsoft. Ele Aham, tem um mapa de acompanhamento diário dos casos do Covid. E aí, hoje, já existem mais de 90 mil casos que estão curados, né? Então, isso aí é para dizer que tem cura. E o outro tipo de caso de cura é quando o sujeito está em regime domiciliar, ele foi confirmado, passou os 14 dias em casa, né? E os sintomas desapareceram. certo. Essa pessoa está curada. E veja, no cenário aí político, né, do nosso país, já tem pessoas que estão assim, eles viajaram, chegaram e foram para casa. Né, estão em casa, se recuperando, né, e a tendência é a cura. E veja, o primeiro caso de coronavírus no Brasil está curado. Foi um empresário que veio, inclusive, da Itália, né, tem 61 Aham. anos. Ele chegou, né, foi diagnosticado, foi para casa, né, e já não apresenta mais sintomas. Legal saber que ele foi curado e que ele tem mais de 60 anos de idade. Isso é uma boa notícia. Sim, Ou sim. seja, não é porque, se você tem mais de 60 anos de idade, por exemplo, não é porque contraiu a doença que já seja declarado, você já pode perder as Isso, chances, né? isso, de viver, não, é verdade, Exatamente. verdade. Em cima disso, só mais um pequeno detalhe: se você, por acaso, teve caso confirmado e você foi curado, também não é justificativa para você sair aí vivendo a vida à torta e à direita, porque eu Não, saiba hoje, você não fica imune a esse vírus, não é verdade? é. Existe pouca evidência sobre isso, viu, Everton? Eu estive, inclusive, ontem lendo sobre isso, mas é melhor não facilitar, né? Beleza. Se ficou curado, ok, continue mantendo as medidas de prevenção, Aham. né, para evitar aí, na dúvida, é aquela história, na dúvida não ultrapasse. Beleza. Show de bola, meu caro. Sobre a questão das máscaras, quem deve usar e qual é a forma correta de usá-las? Isso. Aí aqui nós vamos dar foco, né, Everton, ao motivo dessa entrevista que você está aí organizando. Vamos dar foco a escutar a autoridade sanitária. Aqui no Ceará, nós temos o governo do estado, né, e a Secretaria de Estado da Saúde do Ceará. Né? Aham. Então, a Secretaria criou um site, um link, tem um link, eu também vou mandar para você, Everton, para você postar aí para os seus assinantes, Beleza. para que as pessoas vão buscar as informações na fonte. Né? Isso é muito importante. E a Aham. Secretaria de Saúde do Ceará diz o seguinte, né? Lá no site que ela construiu, tem assim, no momento não há recomendação para o uso de máscaras para a população em geral. Quem estiver saudável não precisa se preocupar. Mas todos devem sempre fazer a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel e evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos. São cuidados simples, importantes e que devem ser diários para prevenir qualquer tipo de doença. Quem deve usar máscara é o profissional de saúde e o paciente sintomático. Né? Então, a nota é clara sobre o uso de máscara. O que aconteceu? Uma corrida desenfreada a comprar máscara. Hoje, você não encontra com facilidade a máscara. Quem está precisando da máscara, hoje não está tendo acesso.
Por quê? Por causa de falta de informação qualificada, né? Por medo, por ansiedade, por angústia, as pessoas estão tomando, né, decisões, né, descabidas, e aí nós estamos como estamos. Resultado, ironia do destino, nós agora estamos esperando, né, chegar a máscara da China, né, no final das contas. Então, a máscara, né, ela, de acordo com o Núcleo de Pesquisa e Biossegurança em Saúde da USP, é interessante trocar quando ela está umedecida, né? Não é para tocar a máscara, né, com a mão. Você deve tocar apenas as cordinhas da máscara, né? Não tocar a máscara com mão suja. Caso a máscara, né, de repente você espirrou acidentalmente na máscara, você tem que descartar, né? Essa máscara cirúrgica, que a maioria está usando, ela não é uma máscara que protege tanto, né, quanto a N95. A N95 sim é mais efetiva, né? Então as pessoas precisam ter essa atitude. Nesse momento, máscara tem uma efetividade relativa. E outra coisa, porque veja, se você está com a máscara e está com as mãos sujas, não adianta. Você está contaminando a máscara. Então, a máscara é um complemento, é um equipamento de proteção individual complementar, né, à asepsia das mãos, que precisa ser feito aí constantemente. Verdade. Tem gente que, inclusive, fica, vez ou outra, ajustando aquela parte do nariz. Isso, não tá nem aí, coloca, vai com toda a velocidade a mão, às vezes até encosta os olhos, os dedos. A máscara não tá vindo de nada, na verdade. Às vezes até inconscientemente o sujeito faz isso. É verdade. É complicado, então a gente tem que se controlar. A minha dica nesse momento é: você sentiu alguma coceirinha no nariz, no olho, você tá na rua ou mesmo em casa, mas tá com muito tempo que você higienizou as mãos, não age instintivamente. Lembre que quando você sentir aquela pequena coceirinha, aquele pequeno incômodo, resista. Essa questão da corrida desenfreada às máscaras me lembra, inclusive, um desenho que eu assisti quando criança. Eu não sei se você assistiu também, que eram os Ursinhos Carinhosos. Foi do teu tempo? Não, esse ainda não é do meu tempo, não. Eu sou mais novo que você. Eu me lembro sim. Era um desenho muito bom. E eu me lembro o seguinte. Certo dia, a vovó Urso estava com seus 3 netinhos. E lá por onde eles estavam passeando, tinha uma macieira que dava muitas maçãs saborosas. Porém, a regra era: ela dava uma maçã por dia. Se você retirasse uma maçã, na mesma hora aparecia magicamente outra maçã. E se você retirasse mais de uma maçã por dia, você poderia ficar sem maçãs. E aconteceu que a vovó Urso, ela estava andando, tinha 3 netinhos, tirou uma maçã e entregou para um netinho. Apareceu outra. Ela tirou outra maçã e deu para outro netinho. Aí apareceu outra maçã. Aí ela foi lá, retirou a terceira maçã e deu para o netinho. E saíram todos felizes. Mas uma pessoa, um ursinho que estava lá observando, disse: eita, ela tirou 3 maçãs, eu vou ficar sem. Desesperadamente correu para a árvore e começou a tirar o tanto de maçãs que poderia. E depois outra pessoa viu aquela situação, outro urso viu aquela situação, correu e começou a tirar. Depois a árvore estava completamente cheia de ursinhos, retirando o máximo de maçãs que podia. Resultado, aí sim a árvore parou de dar maçãs, a árvore morreu. E eu acredito, se não me engano, no final do dia as coisas terminaram um pouco, não totalmente caos, porque ficou uma pequena mudinha, uma esperança surgiu no final e uma pequena mudinha da maçã cresceu. Mas certamente as pessoas ainda passariam muito tempo sem comer maçãs, porque daqui que a árvore viesse crescer, não é? Então eu comparo essa situação das máscaras com essa situação dos ursinhos carinhosos. E veja que a gente, quando criança, foi tão educado por esses desenhos e a gente continua cometendo os mesmos... Fazendo a coisa errada. Né? E eu peço para você que está assistindo esse vídeo aqui, que tenha consciência, e do mesmo jeito que aconteceu com os ursinhos carinhosos, do mesmo jeito que aconteceu com as máscaras,
não saia desesperadamente comprando de tudo que você encontrar pela frente, porque se você tiver razoabilidade, você vai, a gente como sociedade, se a gente tiver razoabilidade, a gente vai manter organizado e as coisas vão continuar funcionando. Agora, se você sair correndo desesperadamente, meu amigo, vai ser complicado. Então, por favor, colabore. Se você for para o supermercado, a gente aqui da nossa região ainda tem o costume de fazer as compras mensais, né? Eu vou fazer as compras para que elas durem por um mês. Tudo bem, ainda vai porque você até reduz as suas idas ao supermercado. Agora, comprar por 2, 3, 4 meses, isso é absolutamente dispensável. Você tem alguma coisa mais a acrescentar sobre esse assunto, Alberto? Não, não. É isso mesmo. É prudência no consumo, né? Não, Beleza, não há necessidade desses excessos. beleza, show de bola. Um outro problema muito grande que eu tenho percebido é que quando se fala em álcool, as pessoas correm desesperadamente para comprar e não estão nem preocupadas se é o álcool correto. E nesse sentido, nós temos a seguinte pergunta sobre o álcool em gel. Percebo que muitas pessoas correm para comprar álcool gel, não importando se é 70% ou com uma porcentagem menor. Quais são os problemas de eu utilizar álcool com uma porcentagem menor que 70%? É, Veja, o álcool é um produto que se notabilizou, né, pela sua efetividade em combater bactérias e vírus. E a gente percebe que isso já foi publicado, né, em alguns artigos, inclusive lá no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem um trabalho falando sobre isso, né? Então, aqui a gente... e lá nesse trabalho, ele destaca que há uma faixa, né, de graduação alcoólica que vai de 70% a 90%, que realmente tem efetividade aí contra vírus e bactérias. Agora, o CDC, que é o Centro de Doenças americano, né, que faz lá, parecido com a nossa Anvisa, com a nossa Agência de Vigilância Sanitária, ele diz que tem uma recomendação do CDC que o álcool tem que ter pelo menos 60% de graduação. Então, se você está usando um produto, né, de 60%, né, até 90%, né, eu entendo, e aí isso, né, quem está dizendo não sou eu, mas a autoridade sanitária, que há uma efetividade contra os micro-organismos. Né? Então, isso é que o consumidor precisa atestar. Abaixo disso, aí já há dúvidas, né, se existe efetividade desses produtos. Né? Certo. Infelizmente, essa pergunta aqui, inclusive, eu me inspirei no fato de que aqui na minha casa mesmo eu estava utilizando álcool gel e depois que eu comecei a perceber nos noticiários o pessoal, álcool 70%, álcool 70%, eu fui dar uma olhadinha lá no meu álcool que eu estava utilizando aqui, achando que estava normal, e eu vi lá 46 INPM. Aí eu 46 INPM, deixa eu verificar aqui o que é esse INPM. Aí procurei na internet e vi que o INPM é basicamente a mesma coisa de porcentagem. Então, se ele tem 46 INPM, podemos entender como 46%, né? Isso. E talvez a grande maioria dos álcools que a gente pelo menos encontrava, eu acredito que hoje a realidade já deve ter modificado, já deve ter mudado, mas até há algumas semanas atrás, a maioria dos álcools que a gente encontrava no supermercado era de 46%. Tem alguns, inclusive, estou olhando para um aqui agora, que nem a porcentagem tem, né? Aí é complicado. Esses são perigosos. Pois é. Porque você não tem certeza do que você está usando. Exatamente. Então, como você disse, na dúvida não ultrapasse, né? Uma outra pergunta aqui interessante. Ao visitar supermercados, percebo que o setor de álcool está completamente vazio. Enquanto isso, o setor de sabão, detergente, etc., está absolutamente normal. Aparentemente, muitas pessoas entendem que o álcool gel é a única arma contra o vírus. O que dizer a essas pessoas? Pois eu
Isso é outra coisa lamentável do consumo imprudente, né? Nós fomos à caça do álcool em gel, estamos deixando as pessoas que precisam do álcool em gel hoje estão sem, especialmente serviços hospitalares, né, serviços que cuidam de pacientes domiciliares, estão com problemas hoje. Eles estão, né, inclusive eu recebi uns 2 pedidos para fazer manipulação do álcool em gel por instituições e serviços de saúde. Mas veja, nem os insumos para fazer o álcool em gel está à disposição hoje, devido à demanda que explodiu. Nós nos esquecemos, e aí naquele artigo que eu acabei de mencionar isso, da Anvisa, sobre o álcool em gel, também tem uma nota sobre os detergentes que combatem, né, os vírus e as bactérias. É o tradicional água e sabão mesmo, né? Isso não é só a Anvisa que diz, outras autoridades sanitárias, a OMS, né, o próprio CDC americano, também fala disso. Então, existe efetividade disso. Agora, é importante lavar as mãos bem lavadas. E aí o CDC americano, por exemplo, recomenda que você lave as mãos pelo menos 20 segundos com água e sabão. Não é simplesmente lavar de qualquer jeito. Entendo. Podemos então entender que o álcool gel, na verdade, é um complemento e não o principal, e que o principal seria lavar as mãos com água, sabão, detergente. Exatamente. Né? Exatamente. Então, se você ainda está nessa corrida desenfreada para álcool, um ditado para você é: pare com essa corrida desenfreada para o álcool. Eu acredito que um pequeno tubo, ele seja suficiente para a sua família. Né? Você pode até ter alguns pequenos recipientes em casa, onde cada um que for sair, se tiver extremamente necessidade de sair de casa, o álcool gel ele vai ser um complemento para, caso você esteja fora de casa, você utilizar. É isso, a regra é essa. Exatamente. Mas como a maioria das pessoas passam o dia em casa, ou para quem ainda tem a possibilidade de trabalhar, de ir para a empresa trabalhar, tem o álcool na empresa também, ao meu ver, não há necessidade de ter essa corrida desenfreada. Tá em casa, Não. ou até mesmo tá na empresa, lave as mãos. Não é? Você vai liberar a possibilidade de aumentar a quantidade desse tipo de produto disponível para instituições de saúde que precisam. Assim, lá precisa muito. Inclusive, Isso. tem até uma fotografia que eu vi de um hospital, caseiro mesmo, onde os profissionais de saúde colocaram o seguinte recado: fique em casa por nós, porque nós estamos aqui por você. Né? Isso. Então eles estão correndo muito perigo, muito mais, não tem nem comparação. Lá é exatamente para onde vão os casos suspeitos confirmados, não é verdade? Uma outra pergunta: os cuidados que devo ter com o termômetro ao aferir uma temperatura, quais são? Eu percebo que as pessoas pegam o termômetro, aí colocam, aí depois colocam em cima da mesa, jogam, aí pegam de novo. Eu preciso de algum cuidado com o termômetro? Isso. Então, é outro cuidado negligenciado que ninguém está falando. Só se fala em álcool gel, álcool gel, álcool gel. Né? Uhum. Então, o termômetro, né, é um equipamento, né, médico hospitalar, ele é para uso axilar ou oral. Né? As regras que são importantes para o termômetro é limpar esse termômetro toda vez antes que for usar com álcool etílico a 70%, deixar em contato por pelo menos 1 minuto, deve ser molhar o algodão no álcool 70, né? No algodão e beber e colocar o termômetro, né? Especialmente aquela parte do bulbo e né, da haste. Uhum. Fica ali durante 1 minuto, depois você passa um algodão seco e aí sim você usa. Quando finaliza, a mesma coisa, né? Fazer a mesma coisa. Cuidado para o álcool não cair no sensor digital, né, para não causar nenhum dano. Eu estou falando aqui a recomendação para o termômetro digital porque é o mais comum, porque o termômetro de mercúrio já não é mais recomendado. A Anvisa já colocou no passado aí que esse produto está eliminado do mercado por causa do dano que o mercúrio traz ao meio ambiente. Então, estou falando desse termômetro digital que as pessoas têm em casa. Né? Ele é eficiente, né?
vamos lembrar que esse é um equipamento que tem uma bateria, né? A bateria tem uma vida útil, né? Então, cuidado também com isso. E se utilizado assim, você vai estar aí cumprindo as recomendações para uso higiênico. Beleza, show de bola. Seguindo essa mesma linha da higienização do termômetro, eu queria te fazer uma outra pergunta. Na falta do álcool gel, que, como a gente já sabe, hoje tá bastante em falta, como é que eu posso higienizar, por exemplo, o meu smartphone com o qual eu tenho contato frequentemente, ou a direção do meu carro que eu preciso pegar? Eu sei que nós temos vários produtos à nossa disposição, como, por exemplo, desinfetante, água sanitária, o próprio detergente, mas como leigo no assunto, eu não sei dizer quais desses produtos eles são eficazes contra o vírus. Eu vi uma reportagem hoje que dizia que a capa do vírus, a capa protetora do vírus, ela é constituída de proteína e de gordura, e da mesma forma que o detergente retira a gordura de um prato, ele retira a gordura da capa protetora do vírus, tornando-o ineficiente. E que para isso é necessário deixar pelo menos por algum tempo, como você bem disse, 20 segundos. Só que os 20 segundos são para o álcool, eu não sei se vale para o detergente também, né? Mas eu vou até te dizer uma coisa que eu fiz aqui, como leigo, mas que como quem tem intenção de fazer alguma coisa. Eu peguei um borrifador e eu coloquei um pouco de água e coloquei detergente e fiz uma mistura. E até o momento eu estava utilizando essa mistura para colocar em um lenço e passar no smartphone, na direção do carro, acreditando que isso está servindo de alguma coisa. Aí você vai dizer agora se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, e se eu dar alguma dica de como fazer. O princípio realmente é o mesmo, tá certo? O sabão em contato com a superfície para limpeza. Veja, no meu celular, por exemplo, eu tenho uma capinha que ela é transparente, né? Então tá aqui ela, né? Uhum. Lavar água e sabão. Eu posso Certo. lavar, né? Tem até maior efetividade do que simplesmente passar um pano, né? Uhum. Eu lavo e coloco no secar. Ok. O telefone, eu acho que essa aí pode ser uma possibilidade. Porque, veja, não vamos também, Everton, entrar em paranoia. O importante é manter limpo. Porque se a sua mão está limpa, você lavou a sua mão e pegou no telefone, ok. Você vai limpar aí periodicamente, mas você está em casa. Você não está em contato com pessoas de risco, né? Ok, então você vai manter limpo. Então, ok. Para a direção do carro, também acredito que isso pode funcionar. Tá certo? Não existe hoje, pelo menos eu ainda não vi, nenhum manual, né, de como limpar todas as superfícies, né, de casa ou na empresa, né, para evitar o coronavírus. Não vi isso ainda. Mas vamos usar o bom senso. Vamos usar o bom senso. As coisas que você mais pega, e essa coisa aí que você colocar um detergente ali no borrifador e ir passando o pano molhado e o pano seco, né? Isso aí é que é interessante. Agora, cuidado com essa solução, tá? Que você troque ela diariamente. Troque-a diariamente. Porque quando vai de um dia para o outro, pode não ser muito interessante, né? Devido à contaminação também microbiana. Mas é sensato isso aí que você está fazendo. E eu digo às pessoas que o interesse é que mantenha-se as coisas limpas. Certo. Beleza. Só mais uma coisa no que diz respeito à concentração, eu acredito que quanto mais detergente você colocar na água, no recipiente, maior vai ser o poder de combate ao vírus. E quanto menos detergente, né? Digo isso porque tem gente que gosta de economizar, na verdade. Não, eu vou colocar só uma gotinha de detergente. Aí acaba não valendo. Uma outra pergunta aqui. Além de manter uma boa higiene, o que eu posso fazer para prevenir a contaminação e aumentar a imunidade? Pronto. Aí, prevenção e imunidade são duas coisas, né, diferentes, mas especialmente a prevenção é a palavra-chave. Certo. Ou também aqui falar para vocês, né, relacionar o que é que a Secretaria de Estado da Saúde do Ceará preconiza. Né? Primeiro, cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar.
Usar um lenço de papel para cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar e descartá-lo no lixo após o uso. Aham. Higienizar as mãos após tossir ou espirrar, porque às vezes o reflexo do sujeito é espirrar na mão. Aham. Existe também uma outra manobra, porque como a gente não é acostumado, né, a gente não lembra, mas você também pode espirrar levando o braço e olhando para o lado direito ou esquerdo Entendo. e espirrar. Também é uma alternativa. Aham. Inclusive, que eu vi num folder do Ministério da Saúde. Certo. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copo, talheres, né, entre outros. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. E veja que não há especificidades, como a gente está falando sobre o celular, sobre a direção, sobre... Mas, né, como a gente faz isso aí tradicionalmente, né, e sempre com água e sabão, respeitando aí o uso desse produto. Aham. O ambiente e mantê-lo ventilado, né? Eu estou aqui num ambiente fechado, porque nós estamos fazendo essa entrevista, mas aqui atrás de mim tem uma janela que eu preciso manter aberta, a porta também, Aham. né? De repente um ventilador para fazer circular o ar e não criar locais abafados. Até porque está chovendo, o local abafado pode fazer você espirrar, porque aí a umidade vai se concentrar e de repente você pensa até que está com coronavírus, mas não está. É verdade. Né? Lavar as mãos, como estava colocando lá, ó, a recomendação é a mesma do CDC americano, por pelo menos 20 segundos com água e sabão, ou usar antisséptico de mãos à base de álcool, quando a primeira opção não for possível. As pessoas estão em casa, está todo mundo sendo mandado para casa. Então, água e sabão é o que é a nossa prioridade. O álcool em gel é, como você disse, é um complemento. É quando eu sair de casa. É algo para eu limpar. É diferente de um médico ou de um enfermeiro que está lidando com um paciente, que a todo instante ele precisa estar fazendo desinfecção de mãos. Então, vamos respeitar essa coisa, não precisa comprar água em gel em excesso. Evitar contato próximo com pessoas doentes, e se for fazê-lo, melhor fazê-lo com a máscara, de preferência a N95, que protege mais. Certo. Né? Ficar em casa enquanto estiver doente, né? Caso tenha doente, eu falei a regra lá em cima. E se viajar aos locais com circulação do vírus, evitar contato com pessoas doentes, né? Animais, além de evitar a circulação em mercados de animais e seus produtos. Então, essas aí são 11 regras básicas que a Secretaria de Estado da Saúde, né, coloca para a comunidade e todos nós devemos segui-la. Eu vou deixar aí o link do coronavírus com você, para você colocar lá no mural do YouTube para você deixar para quem está te assinando. Show de bola. Sobre a imunidade, inclusive, eu estou aqui conversando com as colegas da nutrição e da gastronomia. Eu acredito que na próxima quinta-feira, deixa eu olhar aqui qual vai ser a data, nós estamos desenhando uma conferência virtual, dia 26 de março. Legal. Uma conferência sobre imunidade imunidade e saúde em tempos de coronavírus. Essa vai ser uma conferência online, né? A gente vai aí falar algumas coisas, eu vou falar sobre produtos naturais, uma colega deve falar sobre alimentação, e a coordenadora do curso de gastronomia vai falar sobre alimentos que melhoram a imunidade. Sobre imunidade, sem dúvida, eu sou farmacêutico, eu costumo dizer uma coisa a meus alunos. Nosso primeiro remédio é o alimento. Né? E nós temos que comer bem. Então, quem é que tem essas substâncias para melhorar a nossa imunidade? Aqueles alimentos que têm vitamina C, que têm flavonoides, por exemplo, que são antioxidantes. Né? Então, o suco da laranja, a tangerina, o mamão, a manga, né? São exemplos de alimentos que a gente precisa ingerir. Né? E tem outros alimentos. Por exemplo, quem está com deficiência de ferro tem um problema. Né? Pode ficar anêmico. Né? Sem oxigênio no sangue, fica difícil o organismo nos defender das intempéries. Isso é um recado especialmente para as mulheres, porque elas têm fisiologicamente a menstruação e elas perdem sangue. Entendo. Então precisa ingerir ferro, né? Precisa ver quais são os alimentos. Tem alimentos verdes que tem ferro, Verdade. Tem alimentos, as próprias carnes, né? Então é preciso ficar vigilante a isso. E veja, Everton, que o coronavírus está nos chamando a atenção para coisas básicas. Isso aí é para a gente fazer todo dia.
Mas aí a pergunta, como é que nós comemos? Aí a gente quer ter uma imunidade, né, inabalável, comendo coisa errada. Hambúrguer, cachorro-quente. Claro, é claro. Em termos de alimentação, né, vamos fazer jus a quem é de mérito. O Conselho Federal de Nutrição já liberou aí as consultas online. Uhum. É interessante que as pessoas procurem o nutricionista. O nutricionista vai dizer para você alimentos que melhoram a imunidade, de repente propõe uma dieta baseada nisso, né? Pode recomendar outras substâncias. Ele vai estudar o seu caso, vai personalizar e vai cuidar de você melhor. Então, vamos procurar quem, né, sabe da história e aí vamos fazer reverência ao nutricionista. Legal. Então, e outra coisa, entender. Medo, ansiedade é igual ao aumento do cortisol. O que é o cortisol? O cortisol é um corticoide que nós temos em nosso organismo. O organismo tem o cortisol para nos proteger. Só que entenda, o cortisol, como ele é um corticoide, ele também vai nos atacar. Se a gente ficar com medo, com ansiedade, nosso organismo vai produzir um cortisol além daquilo que a gente precisa. E aumentando o cortisol, o que acontece? Cai a imunidade. Porque os corticoides, o cortisol, ele é uma substância que é imunossupressora. Então, ele reduz a nossa imunidade e deixa o nosso organismo aberto às infecções. Entendo. Muito cuidado. Inclusive, eu quero aproveitar, Everton, para dizer que tem muita gente aí que usa corticoide para bobagem. Estou usando corticoide, uma dexametasona ou uma betametasona para dor nas costas. Não façam isso. Corticoide, use racional de corticoide, né? Existe uma série de reações adversas, de efeitos colaterais, inclusive. Entendo. Usando corticoides. E nessa época em que o seu organismo precisa estar com a imunidade em dia, corticoide não é uma opção. Aqueles pacientes que usam corticoide devem conversar com seus médicos, né? Não entrar em pânico, né? Porque tem gente que realmente precisa para tratar doenças. Eu estou falando aqui daquele uso irracional do corticoide. O cara vai na farmácia, compra, toma um, toma dois, toma aleatoriamente sem ter critério nenhum. Né? Entendo. Então isso a gente não recomenda porque compromete a imunidade. Entendo. Alberto, o evento que você falou, a conferência online, vai ser gratuita? Gratuita. Nós Legal. vamos estar distribuindo o link, aí eu também mando para você, Everton. Uhum. No Facebook, no Instagram, a gente vai divulgar aí a partir da segunda-feira. Legal, show de bola. Aí eu aproveito e coloco aqui também na descrição desse vídeo e já envio para as pessoas com quem eu tenho contato. Perfeito. Uma outra pergunta aqui como não cair em fake news que informam práticas enganosas? Como obter a melhor informação? Né? Infelizmente, agora, muito recentemente, com o advento de WhatsApp, com a existência do Facebook, em que todo mundo é um jornalista, Verdade. todo mundo quer ser um médico, todo mundo quer ser o prefeito da cidade, as pessoas acham que pode transmitir, né, o que quiser. Né, e não pode. Nós estamos diante de um fenômeno, né, mundial, essa história das fake news. Precisamos cuidar para não alimentar essa mania que está causando ansiedade nas pessoas. Porque, veja, ontem mesmo eu recebi um aviso aqui. Aqui a primeira paciente do coronavírus de Juazeiro tinha morrido. Uhum. Mas isso não era verdade. Né? E aí eu questionei, inclusive, quem me enviou. Olha, isso não é verdade. Você tem certeza? Porque eu que tenho contatos com profissionais do hospital regional, eu não vi nenhum aviso disso deles, por parte deles. Nem há um aviso oficial. Quer dizer, se um idoso recebe uma notícia dessa, que o primeiro paciente de coronavírus morreu no Juazeiro, o que acontece? A ansiedade, o medo começa a se propagar. Verdade. E parece que as pessoas têm prazer em fazer isso. Não façamos isso. A gente não está fazendo favor a ninguém. A gente está fazendo um desserviço à sociedade. Se está diante de uma notícia, procure
acessar os canais oficiais. E aí o governo do Ceará disponibiliza o Telesaúde, que é o 0800 275 1475, para tirar as dúvidas da população sobre o coronavírus. Quer dizer, um número gratuito, né? Está aí para a população, o Estado tem divulgado isso. É importante a gente divulgar esse número para esclarecer as pessoas. Né? Não vamos nos render a essas coisas muito fáceis. Porque tem gente que acha que realmente está fazendo um grande serviço para a humanidade, espalhando essas notícias falsas. Isso está errado, isso é ingênuo, né? E beira a ignorância. Né? Verdade. E quando não, causa um dano a uma pessoa que de repente é mais sensível a notícias chocantes. Então, não vamos fazer isso não. Tem o Telesaúde, como eu disse, tem esse número do 0800, que eu vou repetir, 0800 275 1475. Tem um número também, o 85 3219 5973, né, que também é outro número que pode atender. É atendimento. Esse último atende de 7 às 19 horas. O 0800 é 24 horas. E veja, além disso, tem um site do Ministério da Saúde, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está aí também informando sobre a epidemia. Vamos evitar áudio, né, evitar textos. Não vamos transmitir essa coisa, não, antes de saber se realmente tem uma justificativa. Exatamente. Até porque uma característica padrão das fake news são áudios onde você não sabe quem foi que gravou aquele áudio, textos que você não sabe quem foi que escreveu, quem foi que publicou. O cara até pode dizer um nome qualquer, assim como a gente poderia, em algum áudio, falar um nome fictício. Isso não significa que a pessoa está se identificando, assim como nós estamos aqui. Né? Nós já somos profissionais que já têm um certo reconhecimento no mercado. Me identifiquei, você se identificou. Então, assim, é diferente. É uma informação que tem... A gente colocando o nosso nome por trás de cada informação que a gente propriamente diz aqui. Tem uma outra coisa que eu queria te falar, não sei, te perguntar na verdade. Aí você vai me dizer se isso faz sentido de alguma forma ou se é mais algum tipo de paranoia da minha parte. A questão dos cotovelos, o comprimento por cotovelo que as pessoas estão utilizando. Eu acredito que talvez não seja muito interessante utilizar esse comprimento, até porque está sendo muito indicado que a gente, quando vai espirrar ou tossir, por exemplo, faça isso aqui no cotovelo, né? Quando você encosta o cotovelo no outro, não sei se isso seria interessante. E, né? Quando eu vi também hoje de manhã, em algumas reportagens, para você aproximar o cotovelo, para tocar o cotovelo no da outra pessoa, você tem que aproximar o seu rosto do rosto da outra pessoa, que é diferente do aperto de mão que você fica mais distante. Então, talvez o comprimento por cotovelo não seja tão indicado. Faz sentido ou é algum tipo de paranoia da minha parte? A diferença, Everton, é que a gente não coça os olhos com o cotovelo. A gente não leva o cotovelo à boca. Verdade. Então é um redutor de danos, entendeu? Entendo. Se cumprimentar com o cotovelo. Eu tenho até brincado com alguns amigos que com as senhoras. Os senhores e rapazes, eu estou dando chute. A gente se cumprimenta com os pés mesmo e acabou. Mas essa coisa do cotovelo é uma maneira, né, que as pessoas... Mas tem muito sentido se você pensar aqui. Por que não com a mão? Porque a mão a gente bota na boca. Coça o olho, coça o ouvido, né, pega no nariz. O cotovelo não. O cotovelo você vai o máximo... Vamos supor que o meu cotovelo esteja contaminado e eu passo para você. O que vai acontecer? Você não vai encostar nem o cotovelo na sua esposa, né? Nem no seu filho. Você vai tomar banho. Quando você estiver tomando banho, você vai passar o sabão no cotovelo e aí, tchau, vírus. Entendo. Entendeu? Então, eu tenho isso para te dizer. E eu acho que no mais, aí já parte para um extremismo, né? Que nós não estamos ainda nesse... O que nós temos que cuidar agora é das mãos, né, dos olhos, da boca, do nariz. Entendo. Né? Tentar manter esses locais limpos. Beleza, show de bola.
Tem uma questão agora que é mais ou menos no ponto de vista que eu procuro trabalhar, é a questão das empresas. O DOI, o Diário Oficial do Estado aqui do Ceará, publicado no dia 19 do 3, informou que as empresas podem continuar funcionando desde que limitem-se a realizar a entrega em domicílio, não possibilitando o atendimento presencial de clientes em suas dependências. Nesse caso, se a empresa tiver muitos funcionários ou tiver as suas instalações, um pequeno ambiente, de forma que as pessoas não consigam manter uma distância segura, não é indicado que todos trabalhem ao mesmo tempo. Talvez seja necessário até promover um revezamento de funcionários, de forma a minimizar a possibilidade de propagação do vírus. Dessa forma, quais seriam as suas dicas sobre qual o número de funcionários máximo para algum ambiente? Teria algum número de pessoas máximo? Não teria? Como seria? Everton, veja, isso é complexo. Isso é complexo. Vamos partir da regra geral. Sim. Não vamos evitar aglomerações. Se a empresa puder fazer aí o regime de revezamento, é importante. Né? Já estão surgindo algumas outras propostas aí em nível de CLT, né? Mas que eu não vou dizer aqui porque esse negócio ainda não está aprovado, né? Mas enfim. O dono da empresa, o diretor, né, o setor de recursos humanos, agora, está com a missão, e eu digo que essa missão parte de um pressuposto, usar o bom senso. Né? Vamos pegar as regras da autoridade sanitária. Então, eu vou pegar as regras aí que a Secretaria de Saúde do Estado deu para a gente e vou tentar aplicar na empresa. Então, o que acontece? Os colaboradores que vão continuar trabalhando, eles têm necessidade de se manter em vigilância. Primeiro, eles têm que cuidar de si, ver quem é que na casa deles, as pessoas da casa dele estão tendo contato com quem. Porque, veja, se uma esposa ou um filho se contaminar e contaminar ele contamina toda a empresa. Verdade. Isso é fato. Se o colaborador começar a sentir alguns dos sintomas, e aí eu vou repetir novamente a recomendação da Anvisa, que nós falamos logo no início dessa entrevista. Diz assim, bom, se está espirrando, tem uma gripe leve, fica em casa. Se tem febre e tosse, procura o posto de saúde. Se está com falta de ar, vai à emergência do hospital mais próximo. Então, o colaborador com um desses sintomas deve ficar em casa. Eu acredito nisso, é o bom senso. Porque como ele não sabe se ele tem ou se ele não tem, pelo menos que ele fique em casa. Né? E aí, o colaborador precisa seguir essas regras de higiene e limpeza. Né? Então, fazer isso para que possa preservar a saúde dos colegas. E aí, buscar seguir essas regras. Realmente nós não temos nenhum manual de orientação específico para a empresa, porque é complexo. Educar é complexo. Educar adultos é complexo. Né? Nem todo mundo é aberto a regras. Algumas pessoas resistem à mudança de comportamento. Veja, Everton, lavar as mãos antes de se alimentar. Tem gente que não lava. Verdade. Então, você vai para um ambiente empresarial, para uma empresa onde tem muita gente, tem um refeitório, como é que faz? Né? Como é que as pessoas estão acostumadas a fazer? Então, e aí a direção da empresa e o RH, eu volto a repetir, tem um desafio. Né? Que agora, mais do que nunca, essa mensagem precisa ser não só enviada, mas tem que ser executada. As medidas de higiene e limpeza precisam ser cumpridas por todos de uma maneira solidária, percebendo, e veja, nós já estamos sob um decreto que muitos serviços estão fechando. Se aquela empresa que o colaborador está trabalhando, de repente tiver 1 ou 2 funcionários, a empresa vai fechar. Ela vai ter que parar também. Verdade. E eu estou falando de empresas essenciais. A empresa que está produzindo alimento, a empresa farmacêutica, né? Então, as pessoas precisam ter essa compreensão da responsabilidade individual que tem consequências para o coletivo. É isso que eu tenho a dizer, né? Realmente não tem muita
coisas específicas para as empresas, mas eu digo, né, tá lá o site da Secretaria de Saúde do Estado, as pessoas, todos os colaboradores têm que tomar posse dessas informações, tem que se educar. Entendo. O que eu tenho a dizer para você que está assistindo esse vídeo é que, com base nisso que o Alberto acabou de falar, a gente tem como entender perfeitamente que se você for colaborador ou colaboradora, se você for empresário ou empresária, é absolutamente necessário entender que, ao menos nesses tempos em que a gente está vivendo de pandemia, todos os fluxos da sua empresa têm que ser alterados, ou pelo menos a maior parte, no que diz respeito ao tratamento de pessoas. A gente não pode continuar trabalhando como a gente sempre trabalhou. Se você tem uma empresa e se essa empresa está de portas abertas, recebendo clientes, veja a questão das leis, veja se você tem a possibilidade de continuar funcionando e se tiver, feche as portas, evite receber pessoas. O problema das aglomerações, o problema de sua empresa continuar aberta é que ao invés de você ir até o cliente vai até você. Imagine que chega um cliente que está contaminado, mas que talvez não esteja apresentando os sintomas, e chega outro cliente que não está contaminado. Você vai possibilitar, você vai promover a propagação desse vírus quando um cliente vai contaminar o outro diretamente. Ou talvez até você que esteja na empresa. Então, ao invés de abrir as portas e esperar que os clientes venham até você, que tal você ir até os clientes? Então, nos outros vídeos que eu publiquei, inclusive, falo um grande problema das pequenas empresas é que elas não utilizam as redes sociais, né? E o fato de utilizar a rede social faz com que a empresa vá diretamente até o cliente na casa dele e traga o cliente diretamente para a empresa dele. Eu dei essa dica nesse vídeo especificamente que eu mencionei aqui, mas o que eu digo para você, empresa, agora, é que não mais pegue o cliente na casa dele e traga até você. Pegue o cliente na casa dele para você mostrar que ele tem um problema e você resolver esse problema através de um produto ou serviço e que você entregue isso nas mãos do cliente. Não atraia mais o cliente fisicamente até a sua empresa. Vá até o cliente. Meu amigo, nós chegamos então ao final da nossa entrevista e nesse momento eu gostaria de te perguntar quais são as suas considerações finais. O coronavírus, né, e outras doenças, inclusive, elas sempre trazem um componente educativo para todos nós, individualmente e coletivamente. O coronavírus está nos chamando a atenção, especialmente porque está mobilizando o mundo, sobre como é que nós cuidamos de nós mesmos e do meio ambiente, começando do nosso quintal. Né? Então, veja, em relação a nós mesmos, como é que a gente estava falando aí sobre imunidade agora há pouco, como é que a gente come? Será que o que a gente está comendo contribui para a nossa imunidade? Ou nós estamos nos entregando aos excessos? Essa é uma reflexão. Aí, veja, quando começa a morrer pessoas, morrem as pessoas que têm comorbidades, ou seja, tem uma ou duas doenças. É hipertenso, é diabético. Por que estamos nessa circunstância? Será que mesmo o hipertenso, será que ele está tomando o medicamento de maneira correta? Ele está reduzindo o consumo de sal? O diabético, ele está com a taxa de glicemia dele controlada? Ele consegue controlar? Eu sou professor, a gente acompanha profissionais de saúde, os alunos também, nos estágios e nos trabalhos de conclusão de curso. E a gente percebe que o paciente diabético, aí falando do exemplo, eles têm médico, têm medicamento, têm exame, mas não conseguem controlar a glicemia, porque não conseguem deixar de comer o doce. Isso é preocupante, porque isso é uma falta de cuidado com o nosso próprio corpo. O coronavírus, ele está sendo um professor para nós, nos ajudando a entender que nós precisamos cuidar de nós mesmos.
precisamos manter a nossa saúde antes da doença chegar. E esse é um recado para os jovens. Ora, o que é que nós estamos fazendo para prevenir a doença? Para promover a nossa saúde, como é que nós estamos comendo? Né? Eu coordeno um curso na Faculdade de Juazeiro do Norte, e às vezes eu chego na cantina e os alunos preferem comer aquelas pipocas salgadas do que comer uma salada de fruta. Então isso está errado. Nós precisamos repensar a nossa alimentação. Né? E outras coisas, e outras circunstâncias. Né? Se nós estamos doentes, então vamos seguir as recomendações do médico, vamos seguir as recomendações que o nutricionista, né, está nos passando, vamos conversar com o farmacêutico na drogaria para ver que maneiras, de repente, a gente tem para melhorar esse tratamento. A gente precisa ter essa reflexão. E a outra é do meio ambiente, que inclusive fala com as empresas. Como é que as empresas tratam os resíduos? Eu digo mais para você. Como é que as empresas estão cuidando para criar uma cultura de prevenção de doenças no próprio local de trabalho? Porque, às vezes, o trabalhador adoece por causa do trabalho. Não usa o equipamento de proteção individual. Eu acho que você já ouviu falar disso. Isso não é incomum. Verdade. Né? Será que as medidas de higiene são feitas pelos trabalhadores? As empresas são entes da sociedade que movimentam a nossa economia. Elas precisam também ser elementos educadores dos seus colaboradores, que às vezes o cara que está ali, ele não recebeu aquela educação de casa, ou até de uma escola. Então, é preciso chamar o sujeito para essa responsabilidade dele. É uma responsabilidade social, não somente das instituições educadoras, mas das empresas também. Sim. Educar os sujeitos, mantê-los em alerta para as medidas de prevenção. Nós não podemos jogar lixo na rua, minha gente. Não pode. Temos que cuidar do nosso quintal. Como o nosso quintal está limpo, né? Ele diz o que sobre nós? E agora, com essa coisa do coronavírus, nós temos tempo. Se o quintal não está limpo, vamos limpar. Né? Porque nós precisamos cuidar melhor do nosso meio ambiente. Nosso meio ambiente tem mandado sinais e a gente negligencia. É importante que nós estejamos todos sintonizados com essas lições que o coronavírus traz também. E sim, se a gente não cuidar, o coronavírus vai passar, daqui a pouco vem outro. Verdade. Como há 100 anos atrás teve a gripe espanhola, né? Talvez nem todo mundo conhece, mas é só acessar na internet, matou milhões de pessoas. Verdade. Nós precisamos, essa lição, nós ainda estamos nessa disciplina, viu, Everton? A gente ainda não conseguiu passar nessa disciplina. Complicado. A gente está sendo reprovado enquanto humanidade. Então, vamos obedecer ao chamado das autoridades sanitárias, né? Vamos observar o que o profissional de saúde que está no hospital, né? Especialmente os que estão no hospital, nos postos de saúde, estão dizendo para que a gente fique em casa, para que a gente siga as regras de higiene e limpeza, para que a gente não adoeça. Né? E sejamos, eu acho que nós devemos todos ter solidariedade a esses profissionais da saúde em todo o mundo, né, que hoje estão lidando com a situação que está acontecendo. Eu vou dizer para vocês, não tem nenhum sistema de saúde que dê conta de uma pandemia como essa. Está aí a Itália. Quando os casos começam a aumentar demais, não tem sistema de saúde em país nenhum do mundo que vá dar conta. Vai ter que usar ginásio, escola, abrir leito dentro de casa para dar conta do surto da pandemia que está acontecendo. Então, não vamos colaborar para que nós possamos chegar até aí. Olhemos para o exemplo dos italianos. E hoje, o que está acontecendo lá? Os médicos estão tendo que decidir quem vive ou quem morre. E isso é muito triste. Mas isso tem um componente, tem uma responsabilidade que é minha, de cidadão. Então, vamos obedecer isso, vamos observar o trabalho desses profissionais, desses bravos profissionais da saúde que estão aí, e vamos fazer a nossa parte. O coronavírus vai passar, que ele passe, que nós aprendamos essa lição e que nós possamos retomar a nossa vida cotidiana de maneira mais racional, olhando para essa prevenção, para preservar a nossa saúde e o nosso planeta. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez, Everton, pelo convite e desejo sucesso aí na divulgação que você vem fazendo. Eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado por ceder esse tempo, por ceder o seu tempo para a gente. Tenho certeza que é uma grande colaboração que você está fazendo para muitas pessoas corrigirem alguns pequenos
atos, algumas pequenas ações que talvez ainda estivessem provocando ou possibilitando o contágio. Muito obrigado por estar aqui e qualquer coisa estamos à sua disposição. Grande abraço, Everton. Abraço, meu caro. Tchau, tchau.